No período de preparação para o Enem 2015, os candidatos passam por grande estresse e estudam muito com o objetivo de serem aprovados nas universidades públicas que desejam. Para isso, procuram diversas estratégias para lembrar-se da maior quantidade de conteúdos possível no dia da avaliação e responderem as questões com mais clareza. Este ano, a prova será realizada nos dias 24 e 25 de outubro, conforme os dados divulgados pelo Ministério da Educação. Com a proximidade das provas, nós buscamos algumas dicas para você. Cadernos, livros, leitura, cálculo, biologia, química, física. São tantos conteúdos que às vezes é difícil saber por onde começar ou em qual focar. O Enem é a porta de entrada para muitas universidades federais e também uma oportunidade para quem deseja uma bolsa de estudos. Ana Maria pretende cursar medicina e está focada para conseguir uma vaga na URGS pelo Enem. Bom, eu acho que a partir do momento que eu escolhi, que eu determinei o meu objetivo, que é a medicina, então se tornou muito mais fácil eu focar nesse objetivo e dedicar a minha vida a ele. Então é uma coisa que eu quero muito e eu tento me preparar da melhor forma possível para isso, porque é o meu objetivo, é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando eu estava na 3ª série do ensino fundamental, eu decidi que era isso que eu queria e a minha preparação não é só no ensino médio. Ela começou nos meus primeiros anos escolares e eu tento melhorar cada vez mais. Então, o meu foco é URGS, mas em qualquer universidade que eu entrar vai ser uma alegria muito grande, porque a gente sabe da dificuldade que é hoje ingressar numa universidade de medicina, visto que a concorrência é muito grande. É um curso que muita gente quer e tem muita gente preparada para isso. O pessoal se dedica, a gente vê aqui na escola que entre nós tem uma concorrência muito grande também, porque é um curso que as pessoas querem, é o curso mais concorrido que a gente tem, né? Então, eu faço cursinho pré-vestibular aqui em Ijuí e agora, no final de outubro, eu vou para Porto Alegre fazer cursinho de revisão, especificamente para a URGS, depois do Enem, né? E para o Enem, a gente, principalmente aqui na escola, a gente tem uma preparação muito boa, porque a gente sabe que é uma prova contextualizada. Então, não adianta tu saber matemática, tu saber física. Tu tem que saber relacionar isso com o que tu vive, com o contexto social, enfim. No primeiro dia de Enem, sábado 24 de outubro, serão realizadas as provas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza, com duração de 4 horas e 30 minutos. No domingo, 25, os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para resolver questões de linguagens, códigos, matemática e fazer a redação. A professora Daniele dá dicas de como fazer uma boa redação. Olha, inicialmente, importantíssimo salientar, né, que todos esses alunos que estão se preparando para essas provas finais agora, de vestibular, de Enem, o princípio básico para a redação é a leitura, né? E essa leitura não é uma simples leitura. Ela é uma leitura interpretativa, uma leitura que domine a modalidade linguística da língua portuguesa, que tenha um conhecimento bastante aprofundado das normas da gramática brasileira, porque já é de conhecimento de todos que atualmente é de suma importância que o aluno tenha a base da gramática, realmente, das regras gramaticais. Essa gramática contextualizada que os vestibulares pedem, ela vem, né, o aluno consegue adquirir esse conhecimento baseado na leitura. Então, essa leitura ela tem que ser uma leitura, ao mesmo tempo que ela é uma leitura interpretativa, ela tem que ser uma leitura analítica, né? O aluno tem que ter o conhecimento da estrutura morfossintática de uma frase, né? Ele tem que saber quais elementos estão sendo colocados naquela oração. Ele precisa disso para estruturar a sua frase, para colocar os seus termos, né? Os termos que ele quer compor a sua oração, para que a sua oração fique de fato completa, né?
O aluno, hoje em dia, ele não pode mais ficar na redação mediana, né? Aquela redação que não oferece bons argumentos, que não tem uma boa estrutura sintática, né? O aluno tem que se superar, né? Para além disso, o aluno vai ter que ter todo o conhecimento das atualidades, né? Das informações, de diversos contextos, diversas coisas que acontecem, né? Fazer relações entre o que ele está vivendo e o que está presente no mundo, né? Ou seja, conseguir colocar a sua realidade, né, frente aos acontecimentos, fazer uma tese, defender essa tese de uma maneira bastante aprofundada e, principalmente, encaminhar, né, uma redação de Enem, por exemplo, ela solicita uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela tem que fechar com a tese, ou seja, o aluno, desde o início da sua redação, ele tem que estar ciente do seu ponto de vista, ele tem que estar muito convicto do seu ponto de vista. E, a partir dali, então, fazer a sua proposta de intervenção final, pós-desenvolvimento, né? Fazer essa proposta de intervenção, tudo com muita clareza, com muita objetividade e, principalmente, com muita correção. Na hora dos estudos, concentração é a palavra-chave. Importante também dar mais atenção às matérias em que o estudante tem mais dificuldade. Bom, a matemática é uma disciplina que exige bastante concentração e bastante desempenho também, dedicação. Os resultados que a gente tem na disciplina de matemática não são resultados imediatos, né? Isso é uma construção que vem ao longo dos anos escolares. Se você chega no ensino médio com uma boa base, você tem mais facilidade nos conteúdos do ensino médio. Mas se você já vem trazendo dificuldades ao longo da tua vida, essas dificuldades, mais cedo ou mais tarde, elas vão aparecer e isso vai atrapalhar o teu desempenho nessa disciplina. Talvez até mais do que em outras disciplinas, porque são conteúdos que são pré-requisitos, né, e que são indispensáveis para a resolução de qualquer atividade, qualquer exercício, qualquer questão de vestibular que você vai fazer. Adrian pretende cursar medicina e conta como está se preparando para as provas do Enem. Olha, é muito complicado conciliar o terceiro ano com o cursinho que eu estou fazendo e ainda mais o estudo independente. Então, eu procuro focar muito em resolver provas vestibulares anteriores, como o Enem, e o meu objetivo, na verdade, é passar na URGS, então costumo muito resolver essas provas. E eu faço um estudo normalmente de 3 horas, e com pausas para lanches e dentre essas 3 horas, e estudo manhã, tarde e noite, e costumo também manter uma alimentação e um sono bem saudável. Falta menos de um mês, mas dá tempo de revisar e estudar bastante. A professora Daniele salienta como encarar a prova. Eu sempre digo, né, para os meus alunos que, principalmente, né, falando especificamente de Enem, o Enem é uma prova bastante extensa, né? Então, trata-se de uma prova de resistência também. Então, o aluno, ele, de fato, tem que estar bastante descansado, né? Tranquilo, é difícil que eles estejam nesse dia, mas, assim, consciente de que ele está muito bem preparado, né? De que esse é um trabalho de 3 anos, né? Não é um trabalho só do terceiro ano, de que esse aluno aí, ele trabalhou exaustivamente, né, e adquiriu conhecimentos ao longo desses anos. Não pode pensar assim, eu acabei de estudar agora, eu recém terminei o terceiro ano, eu não tenho esse conhecimento. Não, o aluno que chega no terceiro ano do ensino médio, a ordem é que ele saiba tudo de tudo, né? Então, ele tem que ser um aluno bem informado e, principalmente, ele tem que estar consciente disso. Eu acho que o aluno que mantém essa tranquilidade do saber, né, que ele pode, né, e que ele fez um trabalho para chegar nessa, né, que ele paute o seu desenvolvimento ali, o dia do Enem, que ele paute na confiança, né, na convicção de que ele realmente está preparado para aquilo. Fora isso, é muita leitura, né? O Enem é uma prova que tu consegues resolver, isso já está aprovado. 80% da prova do Enem tu resolves com interpretação de texto, ou seja, imprescindível aqui, a língua portuguesa vai interferir em todas as outras questões. A interpretação do texto vai para a matemática, vai para a física, né, para as humanas, para as
exatas, né, vai interferir em tudo. Então, fazer uma boa leitura, né, o Enem ele vai, ao longo da prova, uma questão vai respondendo a outra, às vezes no contexto da questão tu já tens a resposta. Então, eu acho que é bastante atenção e dedicação, né, é o momento.